nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do volume 252, 1º de agosto de 1899. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar, enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus dizia, quase chorando: ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiz-te para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas de flores e de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheço mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas, que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus dizia assim, eu me sentia dilacerada pela dor ao ver tão amargado o meu amado Jesus. Por isso lhe disse, Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bom no homem, e que ele chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos, por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse, filha, dá-me tu um alívio às minhas dores. Ao dizer isso, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu sentia uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso, me disse, filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impuras sou obrigada a fugir, das puras em troca, como por um imã sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras com prazer lhes empresto minha boca para fazê-las falar com minha mesma língua, assim que não se cansam, para converter as almas. Em ditas almas, eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que mais? Me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Então, Jesus, nesse trecho, tá muito triste pela aparência, que o homem se encontra, o ser humano tá numa aparência de impureza, A parte assim de como se veste, E uma morada de maus pensamentos, de cobiça, de luxúria, de exibicionismo, Então, é um quarto do demônio. E as plantas estão cobertas de folhas, de flores, então tem a ver com a roupa que o homem veste, Com as roupas que tiram a honestidade, Então, ele imagina mulheres, mal vestidas, mostrando todo o seu corpo nas ruas, os homens também mal vestidos, também, sem nenhum respeito com o seu corpo. Então, a falta de pudor que o homem não tem mais, E tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter. Então, ele deve ter visto cenas muito desagradáveis desse tipo de coisa, Das mulheres se expondo, os homens também, para poder fazer, nessas boates de striptease, nas boates de tantas coisas aí para que eles vão, os tantos gays, os homens gays, eles vão nojentos para as boates gays que eles vão, nas festas gays, então eles vestem roupas nojentas, As mulheres também que são prostitutas, Os trans, homens trans,
mulheres trans, todos esses tipos de gente, né? Deve ser uma coisa horrorosa, né? Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerada pela dor, né? De ver ele assim, tão amargo com o homem. E ela fala, o senhor tem razão de que não encontra mais nada de bom e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver, o homem não fará outra coisa que mandar castigos. Aí ela fala sobre a misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, né? A gente precisa falar dessa misericórdia, né? Como que ele vendo o homem dessa forma e o homem já despudorado dessa forma, a gente fica imaginando, o homem vai mudar? O homem muda, né? Tem como mudar? Se Deus enviar os castigos, esse homem que está todo despudorado, essa pessoa que está, né, se vestindo mal, ela vai mudar? Ela vai se converter? Vai ter alguma mudança para a salvação? Vai ter um arrependimento? Vai ter uma conversão? Então, o castigo é o meio, né, de ajudar as pessoas a fazer um pensamento, de voltar o pensamento à ordem, a pensar novamente no que está fazendo, né? Se olhar no espelho e ver a nojeira, né, em que está, né, as crianças, né, pode ajudar as crianças para elas não verem essas coisas. Muitas coisas a misericórdia de Deus e a justiça, né, a justiça com os castigos pode trazer. Então a gente vê que é mais poderoso nesse caso a justiça cair com os castigos, mas a Luísa pede para que o Senhor tenha misericórdia. E essa misericórdia vai vir através do sofrimento da alma vítima, né? E aí ele fala que já com as almas puras, que são almas puras, inocentes, que não se vestem dessa forma, que se protegem, né? Que não são sem vergonhas dessa forma, né? Se perderam, são as almas puras, ele prefere a elas, né? E quer fazer morada nelas. As almas puras com prazer lhes empresto até a minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua. Então ele até empresta a boca dele, olha só, para elas se comunicarem. Assim que não se cansam para converter as almas. Então, para que elas não se cansem, então ele quer usar das almas puras para serem arautos, né? Para serem pessoas que vão falar sobre essa pureza, né? Então, ele empresta a boca para essa alma pura ensinar a pureza. Então, é lindo ver a irmã Maria Raquel, o padre Manuel, né? Lá do Instituto Resed falando dessa pureza, da castidade, né? É lindo ver eles falando, né? Dessa pureza. Eu me agrado não só de continuar nessas almas a minha paixão, e também continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas as minhas mesmas virtudes. Então, quem está vivendo na pureza, quem vive na castidade, quem busca ensinar essas virtudes, Jesus empresta a boca para poder ajudar para as outras almas, né? Então, é essa a intenção de Jesus. Então, e a alma que é pura, ele também continua nelas a paixão e a redenção, né? No sacrifício que elas também fazem, elas conseguem essa misericórdia de Deus, essa ação das inspirações nas almas para que possa convertê-las, né? Então, que a gente peça para Deus mais e mais almas puras, almas capazes de se unirem a Ele para pedir por essas outras que precisam tanto da misericórdia de Deus. Mas que a justiça caindo ajude-as a voltar atrás nas suas atitudes e mude, né, plenamente os pensamentos. E aí ele fala até da coroa de espinhos, né, que estava encarnada na cabeça, porque justamente por causa desses maus pensamentos, dessas más escolhas que as almas fazem, o simbolismo da coroa de espinhos é para poder tomar sobre ela as dores e acalmar Jesus daquele sofrimento, né, para ver se amenizava na justiça, aí segurava a justiça, e ele pudesse pensar em conversão, né, das almas, em trazer luz para elas se converterem. Então, é o que nós desejamos, emprestar a nossa vida para Deus, para que Ele possa em nós sofrer o que for necessário, continuar a paixão, continuar a redenção, para que através de nós, né, pelos nossos sofrimentos e sacrifícios, as outras almas que estão longe de Deus voltem a pensar novamente nele e busquem um caminho moral, né, da moral novamente, da vida moral correta, moral cristã.
e abandonem esses vícios, né, essas coisas terríveis que andam fazendo, né, que purifiquem seus pensamentos, purifiquem suas escolhas a respeito da roupa. Hoje mulheres, esposas, crianças, né, estão aí vestindo roupas que não deveriam, né? Então que Deus possa visitar todas essas pessoas que estão tão mal vestidas, que não se importam mais com mostrar tudo na rua. Então que o Senhor tenha misericórdia dessas coisas, né, que a gente vê na internet, vê até nos nossos bairros também, em todo lugar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio dessas pessoas, Jesus dizia quase chorando: Ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Viste para seres o meu templo vivo. E tu, por outro lado, tomaste-te, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas estão cobertas de folhas, de flores e de frutos. Te ensina honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornastes pior do que os animais. Tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me das tanto horror por tuas impurezas que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerada pela dor ao ver tão amargado meu amado Jesus. Por isso lhe disse: Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem, e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso eu te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse: Filha, dá-me um alívio às minhas dores. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu senti uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso, me disse: Filho, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impuras sou obrigada a fugir, das puras em troca, como por um imã, sou atraída a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer, lhes empresto minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua, assim que não se cansa para converter as almas. Em ditas almas, eu me agrado não só de continuar nelas a minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente em glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Então, é muito complicado, né? A realidade que a gente vê que Jesus está falando aqui é o que a gente está vendo no mundo, né? Essa corrupção do vestir, né? Essa imoral que está no mundo, é, essa indecência, né? Essa indecência, a pessoa, né? Tendo tanta necessidade de se mostrar, né? As pessoas, assim, usando roupas cada vez mais curtas e não sente vergonha, né? Tá falando que a pessoa chega a perder a vergonha natural, né? Não sente nenhuma vergonha mesmo de usar roupa curta, entendeu? Se torna, para ela se torna algo assim, natural e vão em qualquer lugar, assim. A gente vê pessoas usando roupas curtas até dentro da igreja. É uma tristeza, mas até nas missas a gente vê pessoas chegando desse jeito, dessa forma que está sendo falado. Usando roupas ou apertadíssimas, mostrando muitos detalhes. Você vê muito isso no meio evangélico, as pastoras que vão à frente pregar e usam roupas
totalmente assim, escandalosa, que está indo mais lá para se exibir no altar lá pregando, do que preocupada com a palavra de Deus. Então, é em todo lugar tá essa corrupção do vestir, né? Essa impureza que Jesus está falando aqui. Aí tá falando né? Tá falando assim que o homem tá tão desfigurado, deformado, desnobrecido. Aí ele fala aqui, ó. A finalidade para a qual fez o homem, né? Eu fiz-te para ser meu templo. Por Deus vivo habitar, que eu fiz-te para seres o meu templo vivo. Então o homem não foi feito para ser assim, desordenado, impuro, né? Não. Ele foi feito para ser o templo de Deus, a habitação de Deus, um lugar sagrado. Ele foi feito para ser sagrado. Então, o corpo do homem é um lugar sagrado, porque as pessoas vão ter aquele zelo com o templo, por ser o lugar onde habita o Deus vivo, né? Então, imagina como elas têm que tratar o corpo. Se elas na igreja ficam assim, nossa, no sacrário, que eu tô chegando ali no sacrário, ali está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que fazer um silêncio, tem que chegar, né, com aquela reverência, aquele respeito, porque é um lugar muito importante, sagrado, onde habita o Deus vivo. Elas deveriam também ver assim os seus corpos, entende? O corpo humano é muito sagrado. O corpo que o Senhor fez não é qualquer coisa, né? É a habitação do Deus vivo, igual aquele professor estava falando lá que estava explicando muitas coisas, né? Da vida, das almas, Aí tá falando que por que que a igreja tem esse zelo de para enterrar a pessoa, né? Que eles não gostam da cremação, né? Porque sabe que no juízo final os corpos seriam ressuscitados e que o corpo, ele tem o túmulo, porque ele é sagrado. Não é qualquer coisa que você está jogando fora na rua. É uma coisa estragada que você joga fora, não. O corpo é sagrado até na morte da pessoa, por isso que o defunto tem que receber o respeito, né? O corpo humano tem que receber o velório, o respeito, né? Porque afinal, criado por Deus. Então, se o ser humano perceber, meu Deus, eu sou o templo que habita Deus. Como eu vou tratar esse templo? Como eu vou tratar esse lugar? Entendeu? Então, os sacrilégios hoje que acontecem com o próprio corpo, né? Que deveria ser o lugar onde Deus habita e é onde Deus está expulso. Onde Jesus está falando aqui, eu quero é cascar fora, eu quero é fugir, não quero ficar. Esses lugares me expulsam, entendeu? Porque eles têm outros ídolos, a luxúria, né? Tem outros ídolos neles, na mente deles, no coração deles. Aqui fala, você se tornou o quarto do demônio, onde o demônio que descansa. Se tornou intimidade, em vez de ser um lugar de intimidade com Deus, se tornou um lugar de intimidade com o demônio, onde uma cabeça para o demônio descansar, né? Porque o demônio gosta da impureza, né? O demônio gosta, é aí que é o lugar para ele, é confortável, né? Aí tá falando que até as plantas têm dignidade, ó. Todas estão cobertas de folha, de flores, de frutos. Então a natureza nos ensina a ordem. A natureza nos ensina a pureza, né? A honestidade e o pudor que deve ter o teu corpo. Então, a flor do campo te ensina a pureza. Tudo te ensina, né? Entendeu? E o homem tá falando como se tornou pior que os animais. Não tem com quem comparar, porque os animais, eles não fazem coisa antinatural. Os animais não... Os animais, eles estão agindo corretamente. Você não vê animal transgênero, você não vê animal homofóbico, você não... Homofóbico. Você não vê animal homossexual, você não vê animal... Você não vê, né? Você não vê animal com esses comportamentos esquisitos. Então, assim, você não vê coisas estranhas na natureza, na criação. Você vê o homem, que com sua vontade humana abriu brechas pro demônio, né? Que tem uma vontade diabólica, né? E que incita o homem a criar roupas, criar coisas que denigrem, né? Essa imagem, porque tem umas modas aí que misericórdia. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Então, Jesus sente nojo,
vergonha, náusea dessas pessoas que tá falando, me dá náusea, eu tenho vontade de vomitar, entendeu? Isso também é na igreja lá. Você tá a pessoa com a roupa escandalosa, pelada, indo lá comungar lá, ó, Jesus tem vontade de sair correndo. Ele não sente bem nesse templo. Ele não sente bem nessa pessoa. A pessoa que tá lá na igreja, mas tá com tanto de pensamento impuro, né? De pecado, de luxúria, né? Que tá mais prestando atenção nas mulheres da igreja ou nos homens, entendeu? Do que tá ali mesmo, buscando, né? Dentro de si, tá no pecado mortal, né? Impureza. Então é muito sério isso que tá falando, né? Aí a Luísa pede, né? Assim, o senhor tem razão. Se o senhor vê o homem como tá, o senhor não tem o que fazer, é castigo. O senhor vai querer castigar mesmo. Mas eu peço que tenha misericórdia, né? E a misericórdia é usar da vítima, né? É usar de umas vítimas para reparar essas pessoas. Aí Jesus pede alívio para ele das dores dele e crava na cabeça dela a coroa de espinhos, né? Porque tem tudo a ver, né? Essa impureza com os pensamentos, né? Que o homem tem, né? Então, tudo tem a ver, né? A pessoa mesmo que tem mau pensamento, né? É tudo fruto de um mau pensamento, né? As mulheres que querem se exibir já estão com mal, e tá produzindo esse mau pensamento na cabeça do outro também. Que tá vendo e que já tá se imaginando com aquela pessoa, né? Então está em todo lugar. Todo lugar. Tava vendo um monte de cara, tem homens reclamando tanto das mulheres. Os homens estão envergonhados. Os homens não estão aguentando nem ir mais para academia. Está falando que as mulheres estão tendo que ser expulsas das academias. De tanto que elas estão sem vergonha. De tanto que elas estão indo na academia. E elas, de propósito, estão indo cada vez mais escandalosas. Que eles estão se escandalizando com as mulheres. Se escandalizando com elas. E elas fazem questão de fazer certos exercícios na frente dos homens e fazer coisas com insinuações, sabe? Nem é tanto exercício que elas estão fazendo, não. Elas estão fazendo, assim, coisas assim, movimentos. Peraí. Então os homens ficam assim, meio que indignados, né? Indignado. Tem uns que ficam fazendo campanha na internet, né? Falando, sai das baladas. As baladas tá cheias de garota de programa. Não tem mulher mais para buscar relacionamento em balada, não. Só tem garota de programa, porque as moças, muitas mulheres, né, para pagar faculdade, para ter uma vida mais fácil, elas estão entrando nesses trem e, ai, peraí, e para ganhar dinheiro fácil, né, vida fácil, elas estão aí se tornando tudo garota de programa. Estão entrando nesses sites, se cadastrando, sabe? Então, assim, o trem tá feio. A impureza é demais da conta. Elas estão com a mente tão impura que elas querem provocar eles e eles estão correndo delas. Porque já tá. Então, é homem, mulher, é tanta coisa que tá acontecendo aí, né? É tanta coisa que a gente vê por aí, né? De homossexualismo, essas coisas todas. Então, é muita coisa que Jesus tá falando aqui, não é mentira. E nesses tempos, se lá no tempo da Luísa já tava assim, imagina agora. Imagina agora, né? Tanta coisa que existe aí. Então, é muito complicado. E é importante rezar, é importante essas almas puras que Jesus está falando, que são essas que rezam, que vivem a pureza, que dá testemunho. Deus dá para elas as palavras para tocar as almas, né? É muito importante, mas se Deus também precisar usar dos castigos, né? Que assim seja, porque a gente sabe, né? Que o castigo é pro bem, é para tirar aquela pessoa da ruína, né? A pessoa já está na situação que ela está caminhando para o abismo. E a gente sabe que as cruzes, essas coisas são coisas boas, né? E as cruzes vão trabalhar em cima do que elas estão vivendo. Então, vão ser cruzes em cima, né, de realidades do que elas estão buscando, né? Então, a gente sabe que tudo tem um propósito, né? É preciso ter almas rezando, é preciso ter pessoas que dão testemunho da pureza, né? Que tem, como ele falou, as palavras do próprio Jesus na boca, para poder falar a essas almas, né? Mostrar para elas o caminho correto. E o próprio Jesus assume essas pessoas, a boca delas, como ele está falando,
Essas pessoas estão unidas na paixão dele, né? Então é muito importante, né? Muito mesmo, essas almas que ele levanta, né? Almas puras que Jesus levanta, né? Tem muitas jovens também se levantando nesse sentido, que querem viver uma pureza, que defende essa pureza, né? Ou moças, rapazes, assim, que defendem isso, né? E falam sobre isso na internet, tudo. Então é muito importante ter esse tipo de ensinamento, mas a gente também aceita a justiça de Deus por meio dos castigos, que também é boa, que também é para corrigir os seres humanos, e Jesus, ele sabe como jogar com as almas, né? Aquelas que vão pela misericórdia, pela palavra, pela oração, mas aquelas também que só vão pela dor, né? Pelos castigos, que também é uma forma, né? Às vezes a pessoa tá indo lá pra balada e tem uma decepção lá. A mulher tá andando com roupa curta, se mostrando, e acaba sofrendo um abuso. São coisas assim mesmo que Deus permite, porque é pra pessoa perceber. Então, assim, tem essas realidades, mas assim, o que Deus faz, o que Deus permite, é sempre por bem, né? É sempre por bem. E então é isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia, tema 41, Livro do Céu, volume 2. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar, verdade, dá horror quando a gente vê, né? A gente vê muita coisa. Enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus dizia quase chorando: ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiz-te para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de flores e de frutos, te ensinam a honestidade. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de flores, de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas, que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Misericórdia, é isso mesmo. Gente, é tanta coisa que a gente vê que a gente sente as náuseas, essa náusea que Jesus sente, a gente sente, né? Esses dias eu vi, não sei se vocês viram, uma mulher chegou com... Ela, acho que era numa premiação dessa questão de cinema, não sei o nome do evento, mas era uma premiação, tipo de música, alguma coisa assim. E a mulher simplesmente ela chegou com um casaco, um sobretudo, tipo assim. E quando ela entrou no evento, ela tirou o casaco e ela estava sem nenhuma roupa, nenhuma. Zero. Gente, meu Deus, eu fiquei tão horrorizada com aquilo. A gente sente essa náusea de Jesus, essa repugnância tão forte. Meu Deus, é muito forte. Ela simplesmente estava nua, sem roupa nenhuma, na frente de todo mundo. E ela, assim, na maior naturalidade, ela se expondo mesmo, assim, com aquela, o que tinha no, não sei, Jesus amado, não dá nem pra explicar, mas ela estava nua, sem roupa nenhuma, nada. Nem um tapa-sexo, nada, zero roupa. E ela tirou na frente de todo mundo, ficou lá se exibindo, posando para as fotos. Ela com o marido dela lá, sei lá, marido, namorado, não sei,
posando para as fotos naturalmente, como se estivesse normal, assim, é o que Jesus falou. O homem perdeu plenamente a vergonha, o pudor. Quando eu vi essa cena, eu falei, meu Deus, o homem chegou o ser humano chegou num ponto que ele tem zero pudor, zero. Na verdade, ele acha bonito. Ele tem uma vontade de se mostrar assim tão grande que eu falei assim, nossa, Jesus, foi chegando, porque assim, as roupas foram ficando cada vez mais curtas, né? A humanidade, assim, muitas mulheres e homens vestindo roupas cada vez mais curtas, mas chegou ao ponto de tirar toda a roupa. A gente não ficar com nada, não tem mais para onde ir, entendeu? Então, não tem mais o que tirar de roupa. Chegando um momento que a mulher não tem mais o que fazer, não adianta mais ela só vestir uma roupa curta, ela fica sem roupa nenhuma, porque tem umas, né, que ainda vai com a roupa transparente, só de roupa íntima por baixo, um vestido assim, todo transparente, a gente já tinha visto isso na mídia, né, mas toda a roupa assim, chegou nesse ponto, já chegou tipo no auge, como Jesus falou, não tem mais o que comparar o ser humano e falar assim, vocês são iguais, parecidos com o macaco. Não, o macaco, o macaco tem mais pudor e é mais puro, mais casto, mais honesto em suas relações que o ser humano. É muito triste, realmente é muito triste. O macaco, assim, fala do macaco porque acho que é o animal que mais tem um comportamento assim mais não sei a palavra, mas assim mais assim mais complicado nessa questão, né, da sexualidade. Mas eles são animais, eles não estão fora da ordem, eles são animais. E o ser humano não pode ser comparado nem com um macaco. Nem com um macaco. Meu Deus, é muito triste. E aí tem toda essa valorização hoje do impuro, né? Como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa que é... O pior é assim, não é só a pessoa se exibe desse jeito, né? Como ela estava se exibindo, mas o pior é que tem gente aplaudindo, achando bonito. E daqui a pouco fazendo igual ela. Então o mundo tem muito isso, né? O, o que é feio, o que é pecado, hoje tipo, se tornou bonito. Muitos, né, se acham, cada um tem que ser do jeito que quer, isso que é o certo, isso que é o certo. O mundo, ai Jesus, misericórdia. E aí, assim, falou, né, para comentar o que a gente nota do mundo de hoje, que confirma o que Jesus fala do ser humano. Uma das coisas que veio, que eu lembrei, que eu vi esses dias, foi isso. Essa mulher totalmente nua, e assim, outras coisas que eu lembrei daquela Andressa Urach, que ela faz vídeos pornô com o filho dela. Misericórdia, Senhor. Esse tipo de coisa que confirma, né, como o ser humano tá sem vergonha nenhuma. Sem vergonha, que as plantas estando cobertas de flores, de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deve ter do teu corpo. E a gente vê, muitos não tem, a gente vê muito isso, né? Ontem também eu vi, fiquei chamando minha atenção, assim, eu estava na casa da minha tia, estava lá a televisão ligada no programa do Luciano Huck. E aí eu comecei a ver lá aquele apresentador, o Rodrigo Faro, vestido com a roupa mais ridícula, ele estava todo, não sei se era roupa de mulher, nossa, eu não consigo nem ficar olhando muito, reparando muito, porque me dá uma dor no coração. Mas parecia uma roupa de mulher, acho que era, e ele estava assim, quase nu. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, que horror, que rebaixamento, que eu não costumo ver. Assim, eu costumo ver ele sempre assim, apresentando o programa, mas nunca vi ele desse jeito. Até meu marido comentou, nossa, ele caiu, né, de uma altura, né, porque ele estava como apresentador de programa de TV, agora ele está aí desse jeito, que horror, dançando, uma coisa horrorosa, assim. Nossa, meu Deus, que horror. E eu já vi ele falando, esses dias, ele estava até fazendo uma apresentação com a esposa dele, ela falando que passou por um momento difícil, ela teve câncer, e eu já vi os dois ele falando
sei, e ela falando, agradecendo a Deus e tudo, mas o jeito que ele tava, meu Deus, aquilo me deu fiquei chocada, assim. Então é muita coisa, né, que a gente vê, que é exemplo, né, disso que Jesus está falando, que o homem se tornou pior que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me das tanto horror por tuas impurezas, que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. É muita coisa, muita coisa. Aquela imagem também lá desses dias que passou eu não sei que evento que era, mas era várias pessoas vestidas de transexuais, homens vestidos de Jesus de biquíni. Aquilo lá foi, meu Deus, misericórdia, Senhor, também que eu lembrei dessa cena dolorosa. Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerada pela dor, ao ver tão amargurado meu amado Jesus. Por isso lhe disse, Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem, e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse, filha, dá-me tu um alívio às minhas dores. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu sentia uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso me disse, filha, eu amo grandemente as almas puras. E assim como das impuras sou obrigada a fugir, das puras em troca, como por um imã sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer lhes empresto minha boca, para fazê-las falar com minha mesma língua, assim que não se cansam para converter as almas. Em ditas almas eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Então, assim, a Luísa pedia para Jesus a misericórdia, para o homem, para ele não olhar para o homem em si no pecado desse jeito, mas para olhar para a misericórdia dele. E ela se oferece, né? Ele pede um alívio e ela aceita os sofrimentos dele nela. Aí, assim, o que a gente pensa, o que vem assim da misericórdia de Deus nesse caso, Deus, a gente se oferece, aceita todos os sofrimentos que Jesus quiser, até o sofrimento da gente ver essa situação e sentir essa amargura de Jesus, essa repugnância de Jesus em nós. A gente aceita esse sofrimento também, né? Assim, tipo assim, tudo que Jesus permitir a gente aceita, mas esse sofrimento em si, né? Da gente, quando a gente vê as cenas, a gente não sai do nosso corpo como a Luísa fazia e via e estava no meio das pessoas, mas nem precisa, porque a gente tem a internet, a gente vê essas situações e sente a dor de Jesus e oferece essa dor pela salvação, pela conversão dessas pessoas, que elas sejam iluminadas, né, por Deus para poder voltar. E assim, como que essa alma poderia parar um homem assim, né, que está nessa situação, uma pessoa que está nessa situação? É o sofrimento. É o sofrimento. Então a gente pedir para Deus que o sofrimento que a pessoa, que alguma coisa que Deus permite acontecer de sofrimento na vida dessas pessoas, que nesse momento elas recebam a luz para poder se converter, né? A gente sofre muita coisa, tipo assim, uma coisa que acontece quando a gente sofre, quando a gente vê uma situação, a gente sofre, é tudo que Deus quer, né? A gente sofre a dor pelo pecado, entendeu? Assim, a pessoa que está no pecado, às vezes ela tá ali no pecado e ela não sente dor nenhuma por ter ofendido a Deus. Nenhuma. Ela tá pecando e ela tá ali, essa mulher que tá lá sem roupa nenhuma. Ela não sente nenhuma dor pelo que ela fez, pela ofensa a Deus.
por ela não estar sendo uma morada de Deus, por tudo, pela ofensa a Deus, ela não sente dor nenhuma. E às vezes a gente sente uma dor, a dor que a gente sente no lugar da pessoa, pelo pecado que ela cometeu, por ter ofendido a Deus. Então, assim, quando a gente vê a situação, a gente fica num estado de ânimo, assim, tão forte, assim, de, sabe? Não sei explicar, não tenho um exemplo para dar agora de alguma situação que eu vivi, mas é o que está vindo no meu coração, assim, de que a dor que a gente sente na divina vontade, a gente oferece, porque às vezes a gente sente a dor que a pessoa não está sentindo. A gente sente a dor que a pessoa não está sentindo por ter ofendido a Deus. E oferece essa dor para descer sobre essa pessoa a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a luz para ela entender o que ela está fazendo e voltar. E muitas vezes, para ela entender isso, para ela chegar nesse ponto de se arrepender e de voltar atrás, é um sofrimento que tem que vir na vida dela. Principalmente uma consequência do pecado que ela está fazendo, para ficar bem claro que isso que ela está fazendo que tem uma consequência. Por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Uma pessoa que vive, que ganha vida, ela ganha dinheiro fazendo filme pornô, uma atriz pornô, vamos pensar um exemplo, uma atriz pornô. E ela faz o que for preciso para ganhar mais e mais e mais dinheiro. E ela faz coisas cada vez piores. Porque quanto mais ela ganha mais dinheiro, quando ela faz coisas mais absurdas, assim, mais novidades para o mundo das pessoas que gostam de ver pornô, por exemplo, assim, né? Quanto mais ela fizer coisas absurdas, e hoje é até difícil fazer uma coisa nova, assim, difícil, porque o povo faz tudo, eles aceitam tudo, né? Então, para fazer uma coisa mais absurda, ela ganhar dinheiro. Ela ganha mais dinheiro quanto mais absurda ela fizer. E aí ela fica nesse mundo de pornô muito tempo. E ela sofre, e vem uma doença por causa disso. Uma doença, E é natural, gente, a doença. É natural adoecer. Por exemplo, pegar uma doença, uma DST, uma sífilis, uma gonorreia, sei lá o quê. E aí, no momento que ela tiver com a gonorreia, que ela tiver com a sífilis, que ela tiver com câncer, com alguma coisa, aí ela vai refletir, vai parar e vai sair. É nessa hora que ela é iluminada, para poder ver a ofensa a Deus, né? E ela pode se converter. Mas Deus, ele às vezes ilumina, sem a pessoa passar por um sofrimento assim no corpo, né, de doença e tudo. Mas uma humilhação, por exemplo, eu lembrei de vez em quando eu lembro dessa história, achei muito incrível a história de conversão de uma prostituta. Ela foi numa viagem para Israel, para a Terra Santa, com uma caravana de pessoas religiosas, uma caravana religiosa. Ela falou que alguém chamou ela e ela falou assim, eu vou para passear mesmo, porque eu não tenho religião, não quero saber de Deus, não quero saber nada de Deus, mas eu vou com esse povo. E esse povo vai rezando, vai falando de Deus, e ela lá. Ela é uma prostituta. Quando chegou na Terra Santa, em Israel, na Basílica do Santo Sepulcro, quando ela colocou o pé na Basílica do Santo Sepulcro, na porta do Santo Sepulcro, que é onde está lá a Basílica, onde tem o lugar que Jesus ficou, né, durante 3 dias, no sepulcro, ela ouviu uma voz no coração dela, falando, você não pode entrar. Gente, e era Nossa Senhora falando com ela. Eu nunca mais achei esse testemunho dessa mulher. Mas para poder relembrar exatamente os detalhes, mas eu lembro que ela falou desse jeito, que Nossa Senhora falou com ela, para ela não entrar na basílica. Nessa hora ela entendeu que era Nossa Senhora, e ela ficou tão humilhada, mas tão humilhada, mas tão humilhada, que ela se converteu. Ela falou, como assim, eu quero entrar, como assim eu não posso entrar? E ela entendeu que era por causa da vida que ela levava, que Nossa Senhora estava falando para ela se converter, para se aproximar de Jesus, que ela tinha que se converter. Eu acho que ela falou, eu estou tentando lembrar assim, ela falou que na hora que ela passou lá na porta, ela sentiu uma vontade, uma força puxando ela para entrar.
Sabe quando você fica com vontade de uma coisa? Ela ficou com aquele desejo no coração de entrar na basílica. E aí ela ouviu no coração, não, e uma força ao mesmo tempo falando para ela não entrar, que ela tinha que se purificar primeiro, que ela tinha que se converter e se purificar para se aproximar de Jesus. E aí ela se converteu, ela voltou de lá outra pessoa. Então, assim, não foi através de um sofrimento assim, de uma doença, mas foi de um sofrimento na alma. Então foi uma misericórdia de Deus assim impressionante, meu Deus. Ela receber na alma esse impulso na alma para poder entrar e ao mesmo tempo a Nossa Senhora falando. Então assim, a misericórdia de Deus foi infinita com ela, para ela poder se converter e ver. E aí ela se converteu e voltou outra pessoa para casa, né? Não foi, mas não saiu desse caminho dessa prostituição. Então aí Jesus nas almas puras, ele tem, assim como ele tem essa repulsa pela impureza, ele tem uma atração pelas almas puras e usa a boca delas para falar até empresta a boca delas para fazê-las falar da pureza, falar das virtudes, falar dele, né, para converter as almas. Nesse caso dessa mulher, teve alguém que falou com ela alguma coisa, eu não lembro direito, mas teve pessoas lá da caravana que a pessoa que chamou ela, por exemplo, com certeza deve ter, não lembro direito a história, mas vamos pensar, né, que era convidando ela para o caminho de Deus, que chamou ela para a viagem para a Terra Santa. Então Jesus continua, ele fala, né, através da boca das pessoas puras para converter as outras e ainda continua nas almas puras a redenção, a paixão. E aí a gente aceita todo o sofrimento que Jesus permitir de sofrimento para poder converter essas pessoas e elas serem iluminadas, igual essa mulher que eu falei, né? O ser humano não é mais reconhecido por Jesus como criatura de Deus. No que você acredita? Que o ser humano não é mais reconhecido por Jesus como criatura de Deus? Nesses comportamentos, né? É totalmente contrário do que Deus é. Ele é puro, aí o ser humano é impuro e luxúria, vício, orgulho, todas essas coisas, tudo isso é contrário, né, a Deus, faz a gente ser contrário a Deus, o apego à riqueza, o apego aos prazeres, o apego à satisfação da carne, né, a luxúria, a sensualidade, o apego a si mesmo, a vontade, né, que quer tudo o que Deus não quer, totalmente contrário a Deus, a vontade de Deus. Então é isso, o sofrimento das almas alcança Deus, a justiça de Deus fica aplacada, né, para poder justamente iluminar as almas para elas se converter. O sofrimento das almas vítimas e das almas que Deus habita, né? Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.